Graça e paz, amada igreja, boa tarde a todos os irmãos. Eu vou iniciar o culto com uma oração. Santo Deus, eterno Pai, Deus de amor, te agradecemos, ó Pai, por essa tarde. Grandioso é o Senhor. Peço que abençoe, ó Pai, esse culto, as pessoas aqui presentes, ó Senhor, que a tua graça seja derramada sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito em nosso meio. É no nome santo do Senhor Jesus que eu te agradeço. Amém, Senhor. Perfeito.
Olha para nós, ó Deus, não é o nosso corpo, não estamos ajoelhados, não estamos pulando, nem gritando, nem rolando no chão. Estamos nos esvaziando. A nossa essência maior, nosso corpo espiritual, nossa alma, nosso espírito te adora em espírito. Louvado seja o teu nome eternamente. Receba cada um. Se alguém deseja o perdão dos pecados, é purificação. Nessa hora, o milagre da purificação pelo sangue de Jesus esteja acontecendo, porque o Senhor prometeu que faria isso àqueles que te buscassem. Também, Deus Santo Eterno, nós temos cada um suas necessidades e o Senhor conhece todas, mas algumas citamos por serem muito comuns, como enfermidade, e o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, o Senhor falar agora, tudo acontece. Mas tem o processo natural do médico, remédio, do dia a dia, da enfermidade, das coisas que acontecem. Às vezes a gente não consegue entender, mas cremos o seguinte, que o Senhor é bom, e o plano do Senhor é bom, onde um dia todos estarão curados, sem enfermidade nenhuma, sem mal nenhum, na tua presença, na presença de Jesus, a igreja reunida espiritual. E tudo isso vai se acabar. Mas por enquanto, abençoa os teus filhos, os que estão aqui, os que estão no hospital, estão em casa, os que estão doentes emocionalmente, sentimentalmente, porque sofreram crises, problemas. O Senhor está vendo também os teus filhos. Nós pedimos que o Senhor os visite e os console nesse momento, para que eles se levantem e continuem vencendo até aquele dia quando veremos a Jesus face a face. Os que procuram emprego, que sejam tiradas as barreiras, principalmente espirituais do maligno, mas que o Senhor os ajude abrindo portas. Os que estão querendo mudar de escola, de casa, às vezes vender ou comprar algum bem, que também tenha a tua direção, para não fazer aquelas coisas que depois geralmente vem arrependimento. Que o Senhor participe na vida das pessoas, cada uma, Deus, para que elas se sintam amparadas e juntas do Senhor. Abençoa o teu povo,
Damos graças àqueles que fizeram aniversário de nascimento, de casamento, do boletim. Te agradecem porque o Senhor esteve com cada um. A ti toda a honra, todo louvor por tantas bênçãos. Que cada necessidade seja uma coisa às vezes pequena, que incomoda, que entristece, seja maior a alegria do teu Espírito, para que possa se levantar, continuar e não desistir. Que o Senhor esteja com cada um, que cada um olhando para o Senhor pela fé, no trono da graça, Jesus Cristo ao teu lado, à direita, teu Espírito à esquerda, então eles se sintam vencedores. Glória a ti, ó Deus, eternamente, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Versículo bastante conhecido da nossa igreja, foi tema. Diz assim: Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Vamos passar agora para uma esquete. A esquete chama-se Será. Vamos dar início. A palavra do Senhor nos diz: pregai o Evangelho a toda criatura. É uma palavra, um texto bem claro, mas por muitas vezes ficamos pedindo para Deus respostas, sendo que ela é bem clara. Evangelho para criatura. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Mas será mesmo que Deus quer que eu vá pregar a palavra dele? Estou em dúvida. Se o Senhor me desse um sinal, aí eu ia ter certeza que eu tinha que pregar a palavra dele. Um sinal assim, se alguém passasse por aqui, me cumprimentasse, aí eu ia ter certeza mesmo que era para mim levar a palavra dele até... Oi, moça. Oi. Tudo bem? Tudo. Eu estava passando por aqui, te vi aí, Sim. me deu uma vontade de te cumprimentar. Ah? É? Boa tarde. Boa tarde. Mas será? Ainda estou em dúvida. Pode ser coincidência, né? Eu estava passando por aqui, você tinha vontade de cumprimentar. Ainda estou em dúvida, acho que é coincidência. Quem sabe se alguém trouxesse um copo de água para mim, que eu estou com sede? Deus sabe de todas as coisas, né, Senhor? Aí eu ia ter certeza que esse sinal era para mim ir levar o Evangelho. Moça, oi. Oi. Você me daí? Você de novo? Eu estou passando novamente e tá um calor, né? Esse sol, né? Aí eu fiquei pensando, você aí, falei, será que essa moça está com sede? Deixou. Aí eu te trouxe uma água. Mas será? Senhor, é assim, eu não gosto muito de água, eu gosto mais assim de refrigerante. Mas, viu, se caso você preferir, tem um refrigerante geladinho que você quer? Obrigada, viu? Mas será? Mas é muita coincidência. Mas refrigerante, Senhor, estou de regime, ainda Coca-Cola cheia de açúcar. Eu não tomo mais refrigerante, Senhor. Ô moça, não, desculpa, mas é que... De novo? É assim, é que eu fiquei imaginando, eu pensei em geração de saúde, as pessoas fazem dieta, eu pensei, poxa vida, de repente ela não quer um refrigerante. Aí como eu tenho um chá aqui
light. Aí pode ser? Você prefere? Pode ser. Pode. Mas será? Ainda estou em dúvida se eu devo ir evangelizar ou não. Será que não é coincidência tudo isso assim? Eu acho que é coincidência. Mas também eu nem tenho dinheiro, né, para pagar um Uber até o centro para evangelizar as pessoas. É longe para ir a pé, né? Eu também estou precisando de umas roupinhas novas para fazer evangelismo, para as pessoas verem e falar, nossa, olha, ela está bonita, Jesus transformou a vida dela. Nem tenho dinheiro, mas será? Eu estou em moça, dúvida. já faz tempo que você está aqui, né? Sempre de novo, moço. Então, mas é que assim, eu conheço você da igreja, eu acho que você tem reparado muito em mim, então eu falei, será que ela está precisando de alguma coisa? Não sei, de repente pegar um Uber para ir embora. Assim, eu ganhei esse cartão, tem um certo valor aqui, pode utilizar, fica para você, tá bom? Tá bom. Cartão? Com dinheiro? Mas será? Ainda estou em dúvida, Senhor. Mas sabe, Senhor, eu ia ter certeza mesmo, se era para mim levar o evangelho para as outras pessoas, se alguém passasse aqui e me pedisse em casamento, aí sim, eu nessa idade duvido. Aí ia ser uma prova, Senhor, que realmente eu tinha que pregar o evangelho. Eu ainda... Oi, você de novo aqui? Então, sabe o que é? Eu estava arrumando alguns pretextos e eu vi você aqui, na verdade eu fiquei te trazendo as coisas. Como eu disse, eu não sei se você reparou, eu sou da mesma igreja que você vai. Sim. Porque eu já conheço você há bastante tempo. Sim, eu também. E, assim, eu acabei criando coragem de falar algo que eu sinto no meu coração há muito tempo. É que, na verdade, eu gosto de você, sabe? De mim? Eu gosto de você. E eu queria saber se você, por acaso, aceitaria se casar comigo. Você aceita? Mas será? Ainda estou em dúvida. Que possamos entender que levar o Evangelho a toda criatura é uma mensagem dada a todos nós. Que possamos fazer com ousadia e com amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja. Convido os irmãos a abrirem comigo a Bíblia em Salmos, número 139. Estaremos lendo do 14 até o versículo 18. Salmos, número 139, do verso 14 ao 18. Que diz: Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos! Se eu pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria para toda a eternidade, e ainda haveria o que contar. Vamos orar. Senhor Deus, santo, santo tu és. Nós estamos aqui, ó Pai, diante da tua palavra, e nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem falado conosco desde os louvores, desde os versículos aqui lidos, agora também através da esquete, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra também. Senhor, suplicamos ao teu Espírito Santo, que é Ele quem dá o discernimento e entendimento, ó Pai, para que possamos sair daqui entendendo um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas.
Oramos assim no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Quando olhamos para esse salmo, Davi, ele começa, antes do verso 14, falando sobre a grandeza de Deus. Ele começa reconhecendo que Deus era grande, que Deus estava acima de todas as coisas. Ele começa reconhecendo que Deus não poderia, que ele não poderia se esconder de Deus, que Deus era onisciente e onipresente, que Deus era o conhecedor do passado, do presente e do futuro. Davi tinha o pleno conhecimento que Deus ele não se limitava a uma existência, Deus ele era. E ele não estava enquadrado em nada, Deus ele era conhecedor de todas as coisas. E quando Davi ele reconhece que Deus era conhecedor de todas as coisas, ele faz uma afirmação muito, muito linda, que ele diz que esse Deus, grande, conhecedor de todas as coisas, tinha criado a vida dele. E não só isso, além de Deus criar a vida dele, Deus também tinha escrito uma história para Davi. Deus ainda tinha planejado todos os dias da sua vida. E nós precisamos ter esse entendimento, que esse Deus que criou todas as coisas, que esse Deus na qual criou o mundo, esse Deus na qual nós conhecemos a sua grandeza, ele planejou toda a nossa vida. E Davi aqui ele diz que antes mesmo que ele tivesse como um embrião na barriga de sua mãe, antes mesmo que Davi pudesse ter sido trazido à existência, Deus já tinha planejado toda a sua história. Ou seja, a nossa vida não veio de um acaso, a nossa vida não veio do nada, mas a nossa vida veio de um sonho de Deus. Antes de você nascer, antes de você ser gerado, Deus já sonhava com você. Deus ele já planejava cada passo seu aqui nessa terra. E quando nós pensamos nisso, nós entendemos então que seja no dia bom ou no dia mau, Deus está no controle. Que Deus tem o controle de toda a nossa vida. Então todas as coisas que acontecem na nossa vida, se nós estamos no centro da vontade de Deus, elas acontecem para o nosso bem, porque Deus nos ama. E Davi ele tinha essa certeza de que o Deus Criador parou tudo para projetar a sua vida. E nós precisamos entender que para Deus nós temos muito valor. Quando Deus nos criou, lá em Gênesis 1, quando Ele vai criar o homem, Ele dá ao homem a sua imagem e semelhança. Ele mostra para o homem que ele acreditava na humanidade. Ele mostra que ele tinha a convicção de que aquilo era muito bom, como Deus diz. E quando nós pensamos em colocar a imagem no homem, eu quero fazer um paralelo aqui com o nosso mundo de hoje. Vamos pegar uma empresa, por exemplo, não estou fazendo propaganda, mas por exemplo a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela só coloca a sua marca em um evento ou em alguma situação naquilo que ela acredita, naquilo que é importante, naquilo que as pessoas conhecem como algo sério. E então quando Deus ele coloca em nós a sua imagem e semelhança, Ele estava acreditando em você. Ele estava acreditando que você era alguém perfeito para ser o representante dele aqui nessa terra. Ele estava confiando em você, a sua imagem. E Davi aqui ele vai dizer que Deus o formou desde antes da barriga da sua mãe. E existe uma grande diferença entre criar e formar. Quando pensamos em criar, criação é algo que não existia, que foi trazido à existência. Quando não existia esse púlpito, quem criou esse púlpito, do nada, ele criou esse púlpito. Ele trouxe algo que não existia à existência. Só que aí tem um problema. Quando chega em Gênesis 3, o pecado ele entra no mundo. E aí o pecado distorce aquilo que Deus tinha criado. O pecado, ele atrapalha aquilo que Deus tinha colocado. A imagem de Deus em nós agora passou a ser uma natureza pecaminosa. E Davi no Salmo 51, versículo 5 vai dizer que ele nasceu em pecado, e em pecado a sua mãe concebeu. Ou seja, a partir de que o pecado entrou no mundo, a nossa natureza se tornou pecaminosa. Mas Deus ele se importava com você. Você para Deus é muito importante. E então Deus ele criou um plano, que é o plano de redenção. É um plano para trazer você de volta para aquilo que Deus tinha projetado. E então Deus, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8.
Deus ele cria um plano para resgatar a humanidade. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Então, Deus tinha nos criado a sua imagem e semelhança. O pecado distorceu isso, e aí Deus então precisava de um plano. Então Deus, ele envia o seu Filho para que ele pudesse se tornar a imagem e semelhança do homem, uma imagem agora corrompida pelo pecado, uma imagem agora com a natureza pecaminosa, para morrer na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, para que hoje nós pudéssemos voltar a ter Cristo habitando dentro de cada um de nós. Olha o tamanho da importância que você tem para Deus. Olha como você é importante. Deus ele abriu mão da sua glória, abriu mão dos céus, abriu mão da sua divindade para se limitar a um corpo humano, para que agora você possa ser eterno, para que você, um ser limitado, possa se tornar um ser eterno, possa ter uma esperança de vida após a morte. Deus ele te amou tanto que ele foi capaz de entregar o seu Filho para fazer a imagem e semelhança de uma natureza pecaminosa, para que você volte a ser a imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos em Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer que agora fui crucificado com Cristo, portanto já não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que outrora vivia na carne, hoje eu vivo na fé no Filho de Deus, no qual me amou e se entregou por mim. Que o apóstolo Paulo estava dizendo que o seu eu, a sua natureza pecaminosa, foi na cruz do Calvário com Cristo. E a partir de então, Cristo passou a habitar em seu lugar. Essa é a justiça de Deus. Um justo se fez pecador para que você, pecador, pudesse se tornar justo. E às vezes a gente pensa, nossa, mas isso é justiça para Deus? É, porque foi uma substituição. Alguém que não tinha pecado morreu no lugar de pecadores, para que aqueles que têm pecado pudessem viver uma vida justa diante de Deus, pudesse ser reconciliado com Deus, pudesse ser justificado por Deus. Tudo isso Ele fez porque você é muito importante para Deus. Deus amou o mundo. E quando nós olhamos lá em Mateus, Jesus certa vez narra uma parábola que ele diz nas 99 ovelhas. E ele diz, olha, quem é o pastor que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, ele não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E aí nós olhamos para essa parábola e a gente pensa, mas a conta não fecha. 99 é muito mais que uma. Se nós pensarmos que todas são iguais, aí não faz sentido deixar as 99 atrás de uma. Só que cada um para Deus tem um valor único. Você foi projetado, você foi sonhado por Deus. Deus ele planejou os seus dias, então você é alguém singular. Para Deus ninguém é substituível. Todos nós temos um valor único diante de Deus. E quando nós entendemos isso, Cristo passa a habitar dentro de nós. Nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus. E aí nós temos a responsabilidade de ser os representantes de Cristo aqui nessa terra. Nós temos a responsabilidade de representar a Cristo aqui através das nossas atitudes. Então, a partir daí, todas as nossas atitudes, elas são pensando no que Cristo faria, como Cristo agiria. Então, quando você estiver no seu trabalho, você deve se comportar como Cristo se comportaria. Quando você estiver na sua escola, você tem que se comportar como Cristo se comportaria. Quando você estiver na igreja, você tem que se comportar como Cristo se comportaria. Porque agora, Cristo passou a habitar dentro de você. E tem algumas pessoas que confundem isso.
que Jesus morreu na cruz pelo pecado de todos, então você está liberto e você pode fazer o que você quiser. Mas não, agora você tem que fazer tudo como se Cristo estivesse fazendo. Você precisa representar a Cristo aqui nessa terra. E quando nós pensamos em representar a Cristo, nós vemos que quando Jesus chegou para os seus discípulos e ele chama os discípulos não conheciam quem Jesus era, mas mesmo assim eles venderam tudo e foram atrás de Jesus, porque as ações de Jesus mostravam quem ele era. E aí a pergunta que eu deixo é: será que as nossas ações têm apontado para quem Cristo é? Será que quando as pessoas ao nosso redor olham para nós, elas têm olhado e visto: nossa, existe um Deus por trás da vida dessa pessoa? Existe alguém que perdoou os pecados dela e hoje ela vive essa vida de fé. Hoje ela vive essa vida com Cristo. Hoje ela anda como Cristo andou. Moisés, quando estava lá no acampamento e ele ia até a tenda do encontro, todas as pessoas iam até essa tenda ter um encontro com Deus. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo que quando Moisés ia, acontecia algo de diferente. E aí as pessoas, quando viam Moisés indo até a tenda do encontro, as pessoas saíam todos das suas tendas e olhavam esperando Moisés entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, descia uma nuvem sobre aquela tenda, e Jesus e Deus falavam com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. O que me leva a crer que as pessoas estavam olhando para Moisés porque elas sabiam que algo de diferente ia acontecer. Elas sabiam que algo novo ia acontecer. E as pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, elas olham para nós esperando que algo diferente aconteça. Essa é a nossa missão, é fazer com que as pessoas vejam que existe algo de diferente. Em um mundo corrompido, em um mundo perdido, em um mundo onde as coisas estão só em degradação total, nós precisamos nos manifestar e fazer a diferença com ações e não só com palavras. As pessoas estão esperando isso de nós, pessoas que de fato façam a diferença e apontam, mostrando quem Cristo é, através da minha ação, através da sua ação. E quando nós entendemos que nós fomos reconciliados com Cristo, voltamos a ser o seu representante aqui nessa terra, nós temos uma missão. E eu peço que os irmãos abram comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 20. Que diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quando Paulo faz essa afirmação que nós somos embaixadores de Cristo, antes ele estava falando de uma nova vida. Antes ele começa dizendo no verso 17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí quando o apóstolo Paulo está falando de uma nova criatura, alguém que foi reconciliado com Deus, ele nos mostra que a partir do momento que nós fomos reconciliados com Deus, nós voltamos a ser o seu representante aqui na terra, voltamos a ser a sua imagem aqui na terra, voltamos a ser o seu embaixador aqui na terra. E quando nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, nós temos a missão de proclamar a palavra de Deus. Nós temos a missão de falar para as pessoas a respeito de Deus. Nós temos a missão de levar esse evangelho a toda criatura, como aqui foi dito. Só que muitas vezes nós lemos essa palavra e ficamos como a Ellen muito bem aqui atuou, dizendo: será? Mas será? Sou eu? Se você foi reconciliado com Cristo, tem uma notícia para te dar: é você, não tem outro, é você mesmo. E aí nós ficamos parados, nós achamos que porque Cristo nos salvou, agora está tudo certo, eu vivo a minha vida e o mundo vai ter a oportunidade deles. Quando na verdade, Deus nos chama agora para levar a reconciliação até outras pessoas. Deus nos chama para levar outras pessoas ao arrependimento.
Deus nos chama para levar as outras pessoas a ter um encontro verdadeiro com Deus. Nós temos feito isso? Ou nós temos nos parado? Nós temos ficado parados, simplesmente olhando o mundo se perder. Nós temos assumido a nossa responsabilidade, será? É hora da gente despertar para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É hora da gente entender aquilo que Deus quer de nós. Porque nós já ouvimos essa mensagem de reconciliação. Nós já ouvimos essa mensagem de que Deus morreu pelos nossos pecados. Nós agora estamos vivendo em Cristo, mas não parou por aí. Precisamos avançar. Precisamos cada vez mais pessoas conhecendo desse Evangelho. E Jesus é algo muito atrativo, é algo muito bom. Jesus, o Paulo, quando era perseguidor da igreja, antes Saulo, depois ele se torna Paulo e aí ele é perseguido por causa do Evangelho. E chega um momento que Paulo diz: olha, eu considero todas as coisas perdas pela sublimidade do amor de Cristo. Cristo é muito bom. E depois o apóstolo Paulo também vai dizer que ele desejava morrer e ir com Cristo. Depois ele diz que o viver é ganho e o morrer era lucro. Cristo é muito bom. Nós não conseguimos definir a bondade de Cristo. E por que as pessoas ao nosso redor não estão querendo conhecer a esse Cristo? Porque Cristo ele é muito bom, ele é irresistível. Mas quando bem representado e quando bem apresentado também. Será que nós temos representado bem esse Cristo? Ou quando nós chegamos para falar para a pessoa: olha, você conhece Deus, você conhece a Cristo? Aquela pessoa fala assim: ué, mas você é crente? Como nós temos nos comportado? Como as pessoas que precisam conhecer a Cristo estão olhando para nossas vidas? Nós precisamos apresentar esse Jesus maravilhoso. E apresentar Ele, mostrando que de fato Ele é maravilhoso, a começar das nossas vidas, a começar da transformação que existe em nós, a começar daquilo que Ele fez em nós, a começar em nós, e depois nós podemos chegar e falar: olha o que Cristo fez por mim, Ele quer fazer o mesmo por você. Essa é a vontade de Deus para nós, é isso que Ele quer da nossa vida. E muitas vezes nós estamos negligenciando isso. Cristo ele ama todas as pessoas, inclusive até aquelas que nós muitas vezes fazemos acepção. E infelizmente nós estamos vivendo num mundo tão seletivo por conta da internet. Você diz quem você quer no Facebook, você diz quem você quer no Instagram, no WhatsApp, você seleciona as pessoas. E no nosso mundo interpessoal nós também estamos selecionando quem nós queremos ter do nosso lado. Nós também estamos selecionando, nós estamos fazendo acepção de pessoas. Mas Cristo nos chama para amar todas as pessoas, para amar o nosso próximo independente de tudo. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que é isso que é de nós. E Jesus está voltando. Hoje nós vemos muito evangelho anunciando curas, milagres, prosperidade. Só que poucas pessoas estão falando da volta de Jesus. Poucas pessoas sequer estão mencionando que Jesus está para voltar. Poucas pessoas estão se preocupando como está a sua vida para a volta de Deus. Isso é algo que dói muito no meu coração, porque as pessoas olham para situações difíceis que estão acontecendo no mundo e aí ela busca o quê? Um Deus que resolva isso. Elas olham para os problemas, crise financeira, crise disso, crise daquilo, e aí elas procuram um Deus que vem para solucionar as crises. Quando na verdade isso são sinais de que Jesus está para voltar. E lá em Mateus capítulo 24, Jesus vai começar a narrar alguns sinais dos acontecimentos. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, quando vai ocorrer a sua volta? Quando vai ocorrer a sua vinda, a sua segunda vinda? E Jesus começa a dizer para eles: olha, vai haver guerras e rumores de guerra, mas ainda não chegará ao fim. E nós olhamos e falamos o quê? Mas será? Nós olhamos para a televisão,
vemos as guerras acontecendo, vemos todos os caos que está acontecendo lá na Venezuela, nos outros países, e a gente se pergunta, mas é muita coincidência. Mas será isso mesmo? Não, não pode ser. Aí depois Jesus diz, vem nação contra nação e reino contra reino. E aí nós olhamos lá, não pode ser. Mas será? Não é possível. Jesus não vai voltar agora. E nós ficamos nisso, e Deus vai falando sinais, olha, filho contra filho, pai contra filho, filho contra pai, o amor de muitos vai se esfriar, e nós olhamos nos jornais, nas notícias, situações onde as pessoas estão perdendo totalmente o amor, onde elas matam simplesmente por nada, onde elas fazem as coisas simplesmente porque alguém olhou torto, ela vai lá, tira uma arma e atira na pessoa. E a gente olha tudo isso e lê a Bíblia, Jesus dizendo que o amor iria se esfriar, e nós paramos e perguntamos, mas será? Não é possível, é coincidência. E nós vamos vivendo a nossa vida normal, como se nada tivesse acontecendo, como se o mundo não estivesse acabando. E eu conversando outro dia com o pastor Walter, ele disse que os jornalistas falaram que estavam se preparando para anunciar o fim do mundo. E a igreja está como? Parada, paralisada, como se nada tivesse acontecendo, como se tudo que estivesse acontecendo neste mundo fosse normal. E aí Jesus, ele termina o texto lá em Mateus 24 dizendo o seguinte: mas quando esse evangelho do reino for anunciado a todas as nações, aí então chegará o fim. O que nos leva a entender que quando nós olhamos os sinais, quando nós olhamos Jesus nos mostrando o que está acontecendo, o que iria acontecer, nós não temos que ficar com medo pensando, nossa, Jesus está voltando. Grave muito bem isso, o arrebatamento da igreja não é a fuga de Deus. Deus não olha para o mundo e diz, está tudo ruim, eu vou tirar eles de lá. Mas se trata de uma igreja gloriosa, se trata de Cristo voltando para buscar a sua noiva. E então nós temos que olhar para esses sinais e pensar, eu preciso pregar mais a palavra, eu preciso anunciar que esse Jesus está voltando. Jesus ama todas as pessoas, então todas as pessoas precisam saber disso. Todas as pessoas precisam entender que existe um Deus que está acima de todas as coisas, o Eu Sou, que se fez carne, o Eu Sou se fez carne para que nós pudéssemos ter vida eterna. E a gente pega essa palavra de esperança, de amor, e nós guardamos para nós mesmos. E deixamos as outras pessoas viverem a vida delas, caminhando para a perdição. Então quando Jesus voltar, Ele vai me buscar, é isso que importa. Mas o nosso pensamento tem que ser mudado. Quando Cristo voltar, Ele tem que voltar para buscar a sua igreja. Então eu vou propagar a palavra, eu vou falar desse evangelho para que a igreja do Senhor possa ir aumentando cada vez mais. Como tem sido a nossa atitude diante de tudo isso? Nós temos que substituir esse evangelho das curas e dos milagres pelo evangelho de Jesus Salvador, que vai voltar para buscar a sua igreja. Esse evangelho de que Jesus está às portas para voltar e buscar a sua noiva, e nós somos a sua noiva. Temos que nos preparar para a volta de Cristo, pregando a palavra, fazendo discípulos, indo por todas as nações, indo pelo nosso bairro, indo pelo nosso trabalho, indo pela nossa rua, indo no trem, indo no ônibus, indo no trânsito, anunciando que Jesus é o Senhor e que Ele quer salvar este mundo. Precisamos despertar para realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. Precisamos acordar, irmãos. A nossa geração está muito movimentada, tem muitos movimentos. Só que esses movimentos não estão despertados para entender que Cristo está voltando. Estão pregando de tudo, menos a volta de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade. Jesus nos colocou essa missão. Precisamos assumir a nossa responsabilidade de pregar esse evangelho. E que assim nós possamos permanecer em Cristo. Lá em João, Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira e aqueles que permanecerem nele terão frutos. Em 1 João, capítulo 6, Jesus vai dizer que permanecer em Jesus é andar como Ele andou.
Então nós precisamos permanecer em Jesus, andando como Ele andou, pregando a palavra, anunciando a verdade, anunciando essa salvação, e assim todos nós aguardarmos ansiosamente o dia que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nessa verdade nós precisamos viver todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos juntos aguardar o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Deus abençoe. Da vitória em que virá o Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar. Thank
Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós entregamos a Ti todo o nosso louvor, nossa adoração, porque somente o Senhor é digno, Deus. Em nome de Jesus. Mais
Mas será? Você sabia que a esquete que os irmãos haviam preparado tinha uma encenação da chuva? E na encenação, o irmão Érica falou assim, ó, nós vamos fazer, mas e se não chover, não vai chover, né? E a chuva era para dizer assim, ó, que nós precisamos pregar o Evangelho. E aí veio a chuva. Mas será? Então eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã, ao sair daqui, saia com esta convicção de fé. Deus usa a minha vida. Deus, eu quero falar de Jesus para aqueles meus amigos, meus vizinhos. E eu estava numa visita hoje à tarde, e o casal que nós visitávamos, hoje eles já são membros da nossa igreja. E quem veio primeiro foi a esposa. Ela conheceu Jesus e começou a ir à igreja por meio do vizinho. Tinha um vizinho que morava na frente da casa deles. E o testemunho dos vizinhos, eles eram bons vizinhos. Eles tinham uma boa conduta. E esses vizinhos a cativou. E também o esposo, mas primeiro veio a esposa. E os vizinhos foram convidando eles para ir aos cultos. Então a esposa falou assim, eu posso ir? Perguntou para o marido. E o marido falou, pode ir, mas não, deixa eu aqui quietinho, né? E ela começou a ir com esses vizinhos. Até que ela entregou a vida dela para Jesus, se batizou e continuou caminhando. Passado um tempo, ela convidou o esposo. E ele começou a vir aqui. Aceitou Jesus, se batizou também. Talvez você pode ser um vizinho. Talvez você mora do lado de alguém. E Deus quer usar a sua vida. Mas será? Deus quer mesmo usar você. Então, se você está aqui, você veio nesse culto, e Deus falou no seu coração, que você saia daqui dizendo, Senhor, usa a minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Jesus é a paz que o mundo precisa. Você gostaria de dizer, Senhor, eis-me aqui? Senhor, usa a minha vida? Mas será? Eu me lembro uma vez que o pastor Walter testemunhou de uma moça que estava vindo da igreja e ela começou a fazer estudo. E aí ela falou assim, pastor, será que eu posso dar estudo também para minha amiga? Mas eu não vai ser ainda. E ela falou, sim. O pastor Walter respondeu, pode sim. Ela não tinha sido nem batizada ainda, já estava discipulando o outro. Mas será? Deus quer usar você. Deus quer usar a todos. Todos aqueles que quer ser deixado usar por esse Deus fantástico, maravilhoso. Talvez você possa dizer, mas eu não sei falar. Viva então. Sua vida vai refletir Cristo. Quero orar então neste momento. E eu quero orar por você que está aí dizendo, Deus, será que é comigo mesmo que você está falando? É com você mesmo. Deus quer usar você. Pense nisso. Eu quero orar por você. Quero orar também pela Micaela. Micaela está aqui, junto com sua mãe, Yolanda. Orar por essa família, pelo esposo Júnior, pelo Gabriel.
nós estaremos orando. A Angelina, Deus já está usando a Angelina. Tem alguns meses que a Angelina está na igreja e ela já está trazendo pessoas para Jesus. Deus continua usando a sua vida, Angelina. Deus quer usar cada um de nós. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Diga para Deus. Talvez você está aqui e ainda nem entregou sua vida para Jesus. E aí você pergunta, mas será que é para mim também? Jesus está dizendo para você também. Jesus também veio para que você tenha vida e vida eterna e vida em abundância. Sai daqui dizendo, usa a minha vida. Amanhã teremos reunião missionária às 19h30. Mas será que eu devo vir? Deve vir também. Vamos orar? Eu convido você a ficar em pé, estaremos orando e também fazendo bênção. Senhor, aqui estamos, ouvimos a Tua palavra, sabemos que o Senhor nos amou e ama o mundo inteiro. O Senhor perdoou nossos pecados, o Senhor nos deu vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E hoje, Deus, nós estamos aqui na Tua casa, ouvimos a Tua palavra. Talvez muitos de nós ainda não fomos batizados pelo mesmo batismo que Jesus batizou, que deu exemplo. Mas nós ouvimos que o Senhor nos ama e que o Senhor traçou um plano para nós, o plano da vida eterna, da salvação, do perdão dos pecados, de um dia estar com o Senhor para sempre. Hoje eu quero dizer para o Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu entrego a Ti meu corpo, alma e espírito. Reconheço que sou pecador, que pequei, que faço coisas que não te agradam, mas eu quero aceitar como meu único e suficiente Salvador. Deus, tem misericórdia de mim. Me aceite como Teu filho, como Tua filha. Eu quero viver essa vida que o Senhor tem para mim. Oh Deus, se houver alguém assim e fez essa oração comigo, perdoa, Deus, seus pecados. O receba como filho, como filha, e possa viver hoje, todos os dias, com essa fé em Jesus. Quem sabe essa pessoa possa estar no próximo batismo. Deus usa. Você se batize, ó Deus, porque o Senhor falou conosco. E não há dúvida, foi muito claro. Veio até a chuva. Senhor, abençoa todos que estão aqui. Mas abençoa esse que está dizendo, Deus, usa a minha vida com meu amigo lá na escola, no trabalho, meus vizinhos, usa a minha vida com meus parentes, meus amigos. Quero ser instrumento da Tua graça, quero falar do Teu amor, quero viver com a minha vida, quero dar testemunho de que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, de que o amor de Deus me alcançou. Eu quero testemunhar com as minhas ações e atitudes e que Jesus seja conhecido através da minha vida. Deus usa cada um desses que está dizendo, Senhor, usa. Eu quero ser instrumento da Tua graça até a volta de Jesus. Senhor Deus, quero orar também pela Micaela, fez uma cirurgia, Senhor. Ela está aqui na Tua casa. E eu oro, Deus, pela sua recuperação. Abençoe, Senhor. Segundo a Tua vontade, opera, ó Deus, completamente a sua saúde, que ela possa andar para testemunhar do milagre que o Senhor fez. E ela possa dizer, foi Jesus Cristo que me salvou. Senhor, abençoe cada um. Abençoe sua família, sua mãe Yolanda, seu pai Júlio, seu irmão Gabriel. Abençoe eles, abençoe essa família. Abençoe a Angelina também, que o Senhor tenha usado, continue a usá-la com poder e graça. Pai Santo, nós oramos por cada um desses. E eu oro pela Tua igreja, dizendo
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto do Senhor sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor levante o nosso rosto e nos dê a tua paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos abraço, Senhor.